Boa sexta-feira para todo mundo, né? Na verdade é uma quinta, né, gente? Com cara de sexta. Vamos finalizar nossa semana de aula hoje, certo? Mais ou menos isso, né? Uma sexta-feira adiantada. Gente, quem não está bem, né? Espero que fique. Estou vendo que muita gente está dizendo aí que mais ou menos, né? Quem está bem, ótimo. Quem não está bem, né? Espero que fique bem, certo? Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, tá certo? Nessa quinta-feira. E vamos lá iniciar, né? A nossa semana. Exatamente. Isso mesmo, Maria. Página 330, tá? O que a gente vai ver hoje, eu acredito que a gente vai finalizar esse capítulo hoje, tá bom? O que nós vamos ver aí são o uso de alguns dígrafos, tá certo? Que parece assim, olhando, ser bem fácil, mas que na verdade, não é difícil, não é nada complicado, porém, ainda causa confusão, dúvida, né? Na cabeça de algumas pessoas, algumas palavras que não são tão usadas no nosso vocabulário, e a gente acaba que se confundindo, não sabendo o que usar, se usa o X, se usa o S, porque vocês sabem que o X, né, gente, é uma letra do alfabeto que tem muitos, muitos, muitos sons, né? De todo o nosso alfabeto, o X ele tem uma variedade de sons, né? Vamos aí pensar. Quando eu uso o X, eu posso usar o X com que som, pessoal? Qual o som que o X pode? Som de Z, som de C, som de S, som de SS. Exatamente, né? O som o X tem o som de Z, por exemplo, na palavra exército, é com X, mas tem o som de Z. Na palavra xícara, tem o som de CH, né? Então, o X tem aí, eu prefiro dizer que ele é multifuncional, né? Ele pode aí ser usado em vários contextos, né? É uma letra bem interessante. Vamos lá, todo mundo aí na página 330. Quem gostaria de ler, é uma explicação bem pequenininha, né? Eu E já posso? pode sim. Você lê o começo e tem dois parágrafos, né? Você lê um e a Maria lê o outro. Vamos lá. Uso de SC, S cedilha e XC. Os dígrafos, como você provavelmente se lembra, são pares de letras que utilizamos na tentativa de representar um som. Observe. Descer, desço, enceder. Muito bem, Nesses, Maria. nesses exemplos, os pares de letras destacados são dígrafos, pois apresentam um único som. Além disso, observe que, nas três palavras, esse som é o mesmo. Os dígrafos SC, S cedilha e XC representam o mesmo fonema. Pronto, muito bem. Então, aí, para nós relembrarmos, vamos aí primeiro relembrar o que é um dígrafo, gente. E aí? Quem saberia explicar o que é um dígrafo com as suas próprias palavras? Vocês lembram o que é o dígrafo? Não lembram? E é negócio de fonema, tipo, tem alguma coisa a ver com fonema? Porque eu sabia não é de Tem. fonema. Isso, tem a ver com fonema, o fonema tem a ver com o som, tá certo? Vou aqui refrescar a memória de vocês. Tenho certeza que vocês vão dizer, tia, isso, né? Fácil, não lembrar. Tia, me lembrei, é como se fosse a junção, por exemplo, de L e H, que dá som de olho, tipo isso. É isso mesmo. Em uma explicação assim, bem simples, seria o quê? São duas letras, ou mais, né? Que fazem o quê? São a tentativa de produzir apenas
um som, como, por exemplo, na palavra olho, que o Walter exemplificou. Tudo bem, Gabi? Sem problemas. Como na palavra olho. Eu tenho o L e o H, né? São duas letras, mas que formam um som. Na palavra carro, eu tenho que dígrafo aí na palavra carro? RR, R. Na palavra pássaro, SS, na palavra chuva, CH. isso. Lembraram, gente, o que é o dígrafo? São duas letras que formam um único fonema, ou seja, um único som, tá bom? Então, essas letras que apareceram aqui, esses dígrafos que apareceram aqui, o SC, o S cedilha e o XC são dígrafos e todos apresentam o mesmo som. O livro de vocês dá aí 3 exemplos, ó. Descer, desço e exceder. Vejam que todos os dígrafos, os 3 dígrafos aí em 3 palavras diferentes, têm o mesmo som. E é por isso que às vezes a gente erra na hora de escrever, né? Por conta que a gente confunde os fonemas, confunde os sons. Aí não sabe se escreve o S com C, o S com cedilha, o X e o C, certo? Logo em seguida, na sequência aí, gente, vem logo os exercícios para vocês fazerem, né? Como é algo bem simples, né? Já vem aí algumas questõezinhas relacionadas a isso, tá bom? Para a gente fazer. Nós temos aí 10 questõezinhas, certo? Mas sendo que 4 dessas questões, 4 não, 6 dessas questões são de marcar e só 4 de escrever. Agora são exatamente 1h49, né? Vou fechar aqui 1h50. Eu vou dar para vocês responder essa atividade 20 minutinhos. Ou seja, são agora 1h50, 2h10, certo? Vocês vão terminar esse exercício e a gente vai corrigir. Se tiver terminado, a gente faz a correção. Se não tiver terminado, mesmo assim eu vou fazer a correção junto com vocês, vocês vão terminando na hora da correção, tá? Mas é interessante que vocês tentem fazer essa atividade, tá certo? Para que vocês possam aí perceber as dúvidas, os acertos, né? E as dúvidas que vocês tenham, as questões que vocês vão ter dificuldade, ou se não vai ter dificuldade em nenhuma questão, tá certo? Porque apesar de ser fácil, entre aspas, são regras que confundem. Por exemplo, gente, vocês já viram algumas pessoas escrevendo, por exemplo, a palavra você usando cedilha? Vocês já viram isso? Já. Não. Algumas pessoas já, outras não. É bem comum, né? Se a gente parar para ver na internet, por exemplo, a gente vê um monte de gente escrevendo a palavra você com um cedilha. Ou palavras que tem o CI, a pessoa usa cedilha. Por quê? É uma palavra tão simples, gente. Olha aqui. É uma palavra tão simples, né? Que todo mundo usa. Vou colocar aqui 2 palavras. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas confundem o som. Como para ter o som de sa, quando se usa o C e o A, a gente usa a cedilha, o C e o O, para ser só. A gente usa a cedilha, as pessoas acham que tem que usar a cedilha no C, e no CI, né? Que eu escrevi aí de propósito, tá? Essa palavra cacique de forma errada. E eu vejo, principalmente a palavra você, as pessoas acham que tem necessidade de colocar uma cedilha, né? E porque é uma coisa tão simples, é a mesma coisa que acontece aqui com esses dígrafos. As pessoas confundem o som, né? E não sabem aí como grafar essas palavras corretamente, tá bom? Agora, são 1h51, vocês vão começar a fazer a atividade 2h10, a gente vai corrigir. Se vocês terminarem antes, tá? A gente corrige antes. À medida que vocês forem terminando a atividade,
Vamos colocando aqui um ok, tá bom? Porque essa é a nossa atividade de hoje, certo? Podem começar, pessoal. Página 330, questão 1 e 2 e página 331, tá? Vamos lá, inicie. Terminei. Já? Já tinha feito a atividade? É porque eu estava fazendo enquanto eu falava, né? Tudo bem. Agora vai só aguardar um pouquinho, tá? Página 330 e 331. Bem pequenininha a atividade. Rapidinho vocês conseguem terminar.
Qual questão, Paulo Vitor? Questão 3, vamos lá. Indique as palavras em que o par SC forma dígrafo. Vamos lá. Recapitulando, tá bom? O dígrafo é quando eu tenho duas letras que formam apenas um som. Então, por exemplo, aí, a palavra crescente. O SC, você consegue escutar o som do S e do C ou eles formam apenas um som na palavra crescente? E aí, gente? Apenas um som. Então, isso aí é um dígrafo, certo? O SC está formando um dígrafo. Por quê? Porque são duas letras e apenas um som. Agora, deixa eu procurar aqui outra palavra. A palavra escola. Na palavra escola, o S e o C formam apenas um dígrafo, ou apenas um som, ou você tem o som do S e tem o som do C separadamente. Separados. Então, nesse caso, o S e o C não são dígrafos. Entendeu, Paulo? Quando você só conseguir escutar um som, é porque é o dígrafo. Quando você escutar o som dos dois separados, é porque não é dígrafo. Aí você vai colocar aí apenas os dígrafos, tá? Você vai ler todas as palavras e colocar os dígrafos, tá, gente? Para quem pode ser a dúvida de outra pessoa também.
Vamos lá, pessoal, iniciar a correção. Todo mundo já terminou? Nós vamos fazendo a correção, tá? E conforme a correção, se vocês não tiverem feito alguma questão, vocês tentem pensar e responder na hora da correção, tá? Gostaria agora de pedir para alguém, né, ler a primeira questão, por favor. Posso? Sim. Vamos lá. Maria vai ler a primeira, o Walter vai ler a segunda, tá? Primeira questão. A principal diferença entre o encontro consonantal e o dígrafo é que o primeiro está relacionado a uma sequência de dois ou mais fonemas, enquanto o segundo é uma sequência de duas letras para representar apenas um fonema. Sabendo disso, indica a alternativa em que todas as palavras apresentam encontro consonantal. Letra E. Pode ler. A. Acessível, pacto e gentil. B. Passatempo, vistoria e hospitalidade. C. Trator, ferro e exceção. D. Manto, atender e fabricar. E letra E. Alegria, biblioteca e prato. E aí, gente, o que vocês marcaram? Letra E. Letra E, correto. Alegria, biblioteca e prato, né? Enquanto o dígrafo são o encontro de duas letras que formam apenas o som, o encontro consonantal, né? É o encontro aí de consoantes, certo? Então, é o item alegria, biblioteca e prato. Segunda questão, Walter. Isso, Agora, Lara. analise as palavras a seguir e, de acordo com as informações que acabamos de ver, assinale a alternativa em que todas as palavras possuem dígrafo e nenhum encontro consonantal. A. Prateleira, aquilo, queixa. B. Desça, pássaro, descendência. C. Assassino, trator, corretor. D. Exceto, crescer e crença. E. Queijo, compreenderam, exceder. E aí, na questão anterior, vocês iam marcar a alternativa que tivesse os encontros consonantais. Nessa, vocês vão marcar a alternativa que tenham apenas dígrafos. Muito bem. Raíssa, Bia. Na verdade, é o item B mesmo, tá? Item B. Desça, pássaro e decência. No item D, exceto e crescer estão corretos, mas no caso aí a palavra crença não está correto, porque a gente escuta o som do N, né? Crença, certo? E o som da cedilha. Por isso que não é a alternativa D, somente por causa da palavra crença. É porque realmente dá para confundir, né? Mas nesse caso aí, crença, certo? O N e o cedilha, eles não formam um som apenas, tá bom? Cada um forma um som. Então, item B. Quem pode ler a terceira questão? Pode sim, Raíssa. 3. Indique as palavras em que o par SC forma dígrafo. Crescente, escola, escutar, escada, ascensorista, frescor, descendente, mesclado, discípulo, máscara, escrever, consciente, escova, escuro, ascendente. E aí, pessoal? Nesse caso, né, como eu já havia explicado para o colega de vocês iriam colocar nessa questão apenas as palavras que possuíssem dígrafo, que o S e o C estivesse formando um dígrafo, certo? Em todas as palavras, nós vemos aí o S e o C, né? Com a diferença de que em algumas forma dígrafo, em outras não. Vocês colocaram quais palavras aí?
Ah, tia, essa daqui eu tive dificuldade, que eu ainda não tô conseguindo compreender, tipo, diferenciar muito dígrafo, que pra mim é a mesma coisa. Eu estou entendendo. É porque, correto, Maria, correto, Lara. Faltou só uma, tá, Lara, para você? Realmente, Walter, por que dá para confundir? Porque todas, né, têm o S e o C. Mas eu vou tentar explicar para tirar a sua dúvida, tá certo? Como era a dúvida do colega. Vamos pegar duas palavras aqui. Vamos pegar a palavra descendente, certo? E vamos pegar a palavra escova, certo? Na palavra descendente, Walter, se eu vou escrever aqui de um jeito errado, tá, gente? A forma, mas é só para vocês entenderem. Óbvio que está errado. Eu escrevi aí uma palavra no chat, certo? Eu grafei a palavra de forma errada. Mas leiam aí para mim essa palavra que eu grafei de forma errada. Que palavra é essa? Descendente. Descendente. Está errada porque está faltando o quê? O S antes do C. Do C. Certo, eu tirei o S antes do C. Vocês sentiram falta desse S antes do C no som? Não. Não. Agora, se eu pego a palavra errada também, viu, gente? Essa palavra deveria ser escola. Mas eu tirei o S. Vocês sentem a falta do S aí nessa palavra? Não. Sim. Ah, sim. Porque fica ecola. Preste atenção na descendente. Na descendente, eu tirei o S, mas continua sendo descendente. Agora, na escola, eu tirei o S e virou ecola. Qual das duas eu tenho um dígrafo? Escola? Descendente. Descendente, porque forma só um som. Tem que lembrar que o dígrafo forma só apenas um som. Então, se ele forma apenas um som, se eu tirar uma letra, no caso o S, ele não vai fazer falta. Entre Tia, aspas, né? o S e o C estão sempre juntos, né? Quando for dígrafo. Porque, tipo, na Exato. palavra escola, o S e o C se separam na hora de separar as sílabas. Na verdade, é melhor não olhar por esse lado, porque às vezes, mesmo sendo dígrafo, ele vai se separar, tá? Quando você separar as sílabas, é melhor você usar essa técnica. Se o S e o C são dígrafos, se você retirar o S, né, na parte sonora, não vai fazer falta. Óbvio que você não pode escrever de forma incorreta, mas na forma sonora não faz falta. Por quê? Porque o S e o C estão formando apenas um som, como aí na palavra descendente. Eu tirei o S, mas continuou, quando vocês leram a palavra, vocês continuaram lendo descendente. É um dígrafo. Agora, na palavra escola, se eu tiro o S, vai ficar ecola. Então, já mudou totalmente o som. Por quê? Porque o S tem um som e o C tem outro som. Vamos pegar aqui outra palavra, tá? Vou pegar outra palavra que tem dígrafo. Vou pegar aqui crescente. Vou tirar o S de crescente. Digitei aí no chat, tá, gente? De forma incorreta. Retirando o S. Leiam aí essa palavra. Que palavra é essa? Como é que vocês leem essa palavra? Crescente, certo? Então, com S ou sem o S, a palavra é crescente. Por isso aí acontece um dígrafo, é apenas um som. Duas letras que formam apenas um som. Agora, na palavra escrever, eu vou tirar o S. Se eu tirei o S aí da palavra escrever, a palavra continua escrever ou mudou? Se eu for ler sem o S, vai ficar escrever. Percebem a diferença, gente? No dígrafo, eu retirando o S, a palavra não muda, o som não muda. Por quê? Porque o S e o C estão formando apenas um som. Agora,
Desculpa. Agora, no caso, quando não é dígrafo, o som muda, certo? Conseguiu, volta a entender a diferença, os demais alunos também, ou não, gente? A diferença é essa, certo? Ótimo, então vamos lá, certo? No dígrafo, se eu retiro, no dígrafo aí falando do SC, se eu retiro o S, o som não muda. Agora, quando não é dígrafo, o som muda totalmente, tá bom? Então, as palavras aí que são dígrafos são crescente, descendente, discípulo, ascendente, ascensorista e consciente, tá? São essas 6 palavras aí que tem dígrafo na sua formação, certo? As outras não são dígrafos, então vocês não colocam. Quarta questão, quem pode ler? Pode sim, Bia. Tarde. Boa tarde, amor. Quarta questão. Com base no que você viu na questão anterior, as letras SC formam um dígrafo antes de quais letras? E aí, gente? É uma regrinha. Antes de vogais e do encontro de tritongos, eu não me lembro. Não me lembro a palavrinha. É só vocês olharem para a palavra. Na primeira palavra, ele formou dígrafo antes de que letra? Letra E. É. Ascensorista formou dígrafo antes de que letra? Vocês olhem aí na questão. N. Eu Não. acho. Antes de qual? Olhem no quadro. Fica melhor vocês visualizando. Ah, tá. Letra A. Antes do... Prestem atenção na pergunta, gente. Eles formam o dígrafo antes de qual letra? Na palavra ascensorista, eles estão formando depois do A. Mas é antes, tá? Prestem atenção que é antes. Antes de que letra? Olhem no quadro, gente. É na segunda coluna. Ascensorista. O SC veio antes de que letra? Não foi do A. Foi depois do A. E antes de que letra? Da letra E. Tá certo? Descendente. O SC veio antes de que letra? Do descendente? Também. Na palavra discípulo, antes de que letra? Antes do I. Na palavra consciente, antes do I. E na palavra ascendente, antes do E. Então, gente, só formou dígrafo aí antes de E e I, tá certo? Antes do E e do I. Antes de A, não tem dígrafo, tá certo? Antes do N, não. Só antes do E e do I, certo? Então, vocês vão fazer essa correção. Por quê, tia, que tá errado? Porque vocês iriam olhar somente para as palavras com dígrafo, tá? O dígrafo se formou aí antes apenas de E e I, somente, tá? Vocês vão fazer essa correção. Próxima aula a gente continua, tá? Com a correção. A atividade... Qual é, tia? E e I? Isso, E e I, apenas, tá? Mas no caso aí do SC, tá? Gente, desejo a vocês um bom fim de semana, uma boa sexta-feira, tá certo? Fiquem com Deus, cuidem-se e até terça-feira, né? Já que segunda-feira nós não temos aula. Tchau, tchau, gente. Raíssa, eu poderia falar contigo no WhatsApp rapidinho, Raíssa? São 2 minutinhos, já já você volta, tá? Só para me lhe pedir um favor, por favor. Por favor, eu vou falar com você lá, tá? Tchau, gente. Beijos. Até próxima semana.